eu não entendi muito bem aquela parte. Então, eu acho muito interessante isso, porque é importante saber que o que a gente enxerga nem sempre é o que é. Então, eu acho que julgar por ser padre ou por ser alguma coisa assim, de início, não dá certo. E ali nos mostra muito bem isso, esse vídeo. E eu também penso, eu até fiquei um pouco incomodado de alguma maneira, foi a frase peremptória de que pessoas reunidas numa mesa é negativo, não se deve. Isso me causou algo que eu demorei para metabolizar fui metabolizar no penúltimo, no último vídeo, porque eu achei extremamente preconceituoso, sem valorizar o que tem dentro de cada um. Uma afirmação absolutamente, do meu ponto de vista, dispensável de alguma maneira, porque não contextualiza. Então, não quer dizer que as pessoas que estejam confraternizando numa mesa de bar sejam más. Volto a dizer, o padre tinha uma aparência boa, né? Então, essa é uma questão complexa de se discutir no nosso atual grau evolutivo e nas necessidades que todos temos de intercambiar conhecimentos e sentimentos com outras pessoas. Então, isso me causou mal, e eu não ia falar, até eu resolvi falar agora. Mas só porque eu me lembrei do padre, eu fiz um link e deu mais ou menos. Sim. Eu acho isso uma questão bem complicada. Eu achei exagerado. Não acho que seja perfeito o vídeo. E acho que tem coisas que devem ser pensadas sem aceitar. Sim, senhor. Sim, com certeza. E isso é importante, né, que o Arthur coloca, que é a questão do julgamento e do entendimento, né, de uma situação. Sempre quando a gente analisa uma situação, a gente analisa pelo nosso prisma, né? Pelas nossas experiências, pela nossa bagagem. Então, muitas vezes, uma pessoa que como é que eu vou dizer para vocês? Que tudo para ela é sexo, ela vai ver em alguém caminhando na rua uma pessoa que está querendo se mostrar. Agora, uma pessoa que é muito materialista, adora o dinheiro, meu Deus, eu vivo pro dinheiro, ela vai ver sempre, nossa, olha a roupa daquela ali, olha a bolsa daquela ali. Então, a gente percebe muito no exterior aquilo que está muito cheio e latente dentro de cada um de nós. Então, essa questão da análise da situação, né? O que aconteceu? O André, no primeiro momento, já foi se achando a vítima da situação, aí depois ele começou a ver uma coisa, aí viu que mudou, aí depois começou a falar pro padre, bah, mas tu não sabe. Pro padre não, era o mentor, né? Tu não sabe nada do que aconteceu, aí depois ele começa a contar, não, eu era o padre que fiz isso, isso e aquilo. Então, no fim, o que a gente percebe aí? Que existem comprometimentos espirituais por parte de todo mundo. A questão é, quem já reconheceu e quem está tentando, de alguma forma, amenizar essas cargas desse passado, se harmonizar com seu próprio passado e ajudar a harmonizar o passado dos outros irmãos, né? Essa seria, né, a grande questão. E ali, com certeza, né, não é porque as pessoas se encontram que vai definir o tipo de influenciação que vai estar acontecendo, né? Isso aí é uma Ai, questão muito ampla, né? Otávio, Oi, tio. é o seguinte, uma vez eu estava trabalhando lá no Sete Flechas e eu estava desempregado, né? E estava revoltado, porque não sabia por que isso estava acontecendo, né? Aí uma entidade me disse, um dia que tu estiver dormindo, nós vamos te pegar e vamos te levar e vamos te mostrar por que tu está acontecendo tudo isso. E vi em outras encarnações que eu traí muita gente, passei muita gente para trás. Eu enxerguei eu casado com a minha esposa e os filhos que eu tenho eram os mesmos filhos, né? E um bando de colonos com enxada, com pá, com foice, com tudo, tentando invadir a casa. E aí a gente começa a entender o porquê. Como tu dissesse, a gente se faz de vítima, né? A gente acha que a vítima não se faz. A gente acha que é a vítima, mas a gente não sabe o que fez no passado para estar passando pelo que está passando hoje em dia, né? Com certeza. Sempre tem um contexto, né? E uma coisa interessante, só para complementar essa questão, pessoal, que na verdade tem tudo a ver, né, pessoal? Não tem como a gente entender a apometria sem entender a espiritualidade. É uma coisa que tá ali, tá junto, tá? É, é o fio da navalha entre a gente saber que não somos vítimas e a gente não se perdoar por questões que a gente fez no nosso passado.
o que que acontece? Às vezes a gente pensa, não, eu sei, eu sou culpado, eu aceito isso e aquilo. Só que esse pensamento na culpa e na punição, ele não te permite progredir. Por que que o padre, né, o cara que armou toda a situação lá do negócio, ele estava como mentor? Ele mesmo fala, ele mesmo coloca, ele reconheceu que ele se equivocou, mas ele fez algo por ele mesmo para tentar superar essa situação, tanto que ele também estava ajudando aquele quem ele mesmo prejudicou. Então, esse é o mais importante. Reconheceu que tu errou, reconheceu que tu te equivocou, que tu machucou o teu irmão, tudo bem, isso vai te gerar uma dor, pode gerar o sofrimento também. Mas a questão é, o que que eu faço com isso? Tem muita gente vivendo só em cima do sofrimento, da culpa e da dor e da punição. E a lei é clara, pessoal. Dentro da doutrina espírita, a gente tem a questão da expiação, do reconhecimento da falta, expiação e a reparação. Então não adianta só dizer eu sei, eu sou culpado, eu fiz isso, eu mereço. Tá, mas o que que tu faz disso? Entende? Não é a dor não é a dor que vai estar quitando os nossos débitos. A dor ela dá dimensão de uma falta cometida. O amor cobre a multidão dos pecados. Então a gente só resgata as coisas verdadeiramente quando a gente aprende a amar, aprende a fazer alguma coisa. Se manifesta isso através da caridade, né? Então é reconhecer, existe a expiação e a reparação. Então, para fechar ali, né? Complementando isso que o Jorge falou, né? O Otávio e o André se encontraram durante o sono, né? À noite, para que tivesse esse acerto todo, né? Para que conseguisse ter esse processo reencarnatório entre eles, né? Vir como filho, proporcionar para ele coisas que não pôde proporcionar antes. A própria família, pessoal, é uma forma de resgate através da reparação. Então, muitas vezes a gente proporciona para alguém coisas que um dia a gente não proporcionou ou retirou, né? Só chamando a atenção também a questão do obsessor, né, pessoal? Do Otávio. No momento em que ele não cumpriu com as metas dele, ele foi torturado lá no astral inferior. Então é basicamente. Pessoal, vamos comparar para facilitar. Imagina que tá lá na favela, né, os traficantes, e aí mandou um lá e matar. Tem que apagar aquele cara lá que ele tá dando dor de cabeça pra gente. Aí o cara foi lá e não conseguiu fazer aquilo ali. Pessoal, eles também têm o sistema de punição deles. Então não é nada diferente. Para a gente entender a espiritualidade, a gente é só entender o dia a dia, o contexto da nossa sociedade. É exatamente isso e muito mais. Otávio, uma coisa que eu Sim. achei muito interessante também nesta parte é como eles são organizados, porque a disciplina ela é em todos os níveis, tanto na questão da espiritualidade superior como na espiritualidade inferior, né? E aí eu fiz bem essa comparação a respeito do esquema deles, uma hierarquia de gangues, né? Onde existia uma distribuição de poder para que as coisas pudessem acontecer e sempre estar no controle do chefe maior. Eu achei isso aí era uma coisa muito interessante, assim, porque é o mesmo mecanismo na espiritualidade de luz, né? O funcionamento é o mesmo, só que a intenção desse funcionamento é que difere, né, um do outro. Com certeza. Sempre tem alguém acima, né? Vem um espírito e diz, não, que isso e aquilo. Aí tem alguém acima dele, tem alguém acima desse outro. A estrutura ela é muito complexa, pessoal. A diferença é que não tem o diabo. São espíritos que, né, estão enraizados no mal, que estão manipulando, e aquele que tem mais condições é o que manda, né? E os outros acabam obedecendo. E a maior ferramenta, o maior mecanismo de domínio das trevas, pessoal, é o medo. Então, quando eles conseguem incutir medo nas pessoas, tanto encarnadas quanto desencarnadas, eles conseguem dominar. Porque por medo a gente deixa de viver, pessoal. A gente deixa de viver. E os espíritos não é diferente. Então tá. Pessoal, alguém quer fazer mais algum comentário relacionado ao trecho do vídeo? Não, eu quero falar só sobre a questão da importância da oração e do evangelho, né? O quanto ele ficou bloqueado e ficou protegido depois do poder da oração, né? E quanto a gente se esquece de fazer isso diariamente, ou semanalmente, que o evangelho é bom fazer semanalmente, né? E é bem assim mesmo, né? Com certeza. Eu achei bem interessante para mim.
É E verdade. uma Olhar- observação também, que eu acho que se encaixa, se alinha no que tu está falando, que é manter a vibração elevada, né? O pensamento elevado, né? Para tu orientar da forma correta, para tu dizer a coisa certa para a pessoa. Porque às vezes a gente também está influenciado, né? A gente também está com raiva de uma atitude que está acontecendo, de alguém que está influenciando alguém, e a gente não se alinha, não está numa elevação maior. A gente está na mesma faixa de quem está influenciando o outro, porque a gente está com raiva do outro que está influenciando. Uhum. Então a gente fica jogando coisas e quem está sendo influenciado não sabe nem a quem seguir, porque tu está jogando ódio contra o que está influenciando, né? E o que está influenciando está jogando ódio contra o que está querendo te tirar da influência. E aí é um ciclo complicado, né? É, com certeza. E às vezes a gente pensa assim, ah, para que que eu vou rezar, vou fazer isso, vou fazer aquilo ali, eu não sinto nada, não muda nada, né? E a gente esquece que pra gente ficar, o tempo que a gente leva pra ficar mal, foi todo um processo. Aí a gente quer ficar bem de uma hora pra outra, com uma oração e um passezinho, achou que, nossa, agora eu já tô melhor. Não, pessoal. Se a gente faz várias ações pra gente não estar bem, a gente também vai ter que fazer várias ações pra gente melhorar, pra que vire hábito. E convenhamos, é mais fácil a gente ficar mal do que estar bem, né? Pelas nossas tendências. Então a gente tem que, trabalhar bastante para conseguir se manter no estado de mínimo de harmonização, né? Porque a vida é assim, né? Desceu, subiu. Quanto menos a gente descer e quanto mais tempo a gente ficar lá em cima, melhor. Isso são conquistas, né? Lutas diárias, né, pessoal? Otávio, eu achei bem importante o que tu falou antes do domínio, que a dominação será pelo medo, e a gente não pode esquecer que essa dominação será tanto no plano espiritual quanto no plano material. E, inclusive, a gente tem exemplos claríssimos hoje que estamos acompanhando desse tipo de dominação pelo medo, dessas estruturas de poder em que um manda, e a gente sabe que não são boas as intenções, e espalham. E eu achei bem legal o que a Rita, acho que a Eliana ou a Rita que falou agora, a última, sobre a questão que a gente acaba reagindo com o mesmo sentimento, né, de ódio contra aqueles que emitem ódio, né? Isso é uma coisa bem complicada e difícil de trabalhar, que é tipo o estilo Gandhi, assim, que é paz de qualquer maneira, independente né, da reação e da ação dos outros. E a gente ainda não consegue ter esse domínio sentimental, principalmente, porque não é pensamento, a gente sabe que é errado, mas a gente não consegue não sentir, às vezes, algumas coisas, né? Então, a gente está vivendo um momento bem ímpar no mundo, numa transição que a gente está para a regeneração, e a gente consegue enxergar os focos de resistência para que isso não aconteça. Tá sendo esfregado na nossa cara todo dia isso, né? Então, isso é muito importante a gente sempre cuidar e aprender com isso que está acontecendo, sem se envolver com o ódio, se retirar um pouco e observar. Né? Com certeza. Quando a gente vai ver depois Eu assim coloco, por cima. Desculpa, eu também coloco porque eu sou professora. Então, a gente como professor, né, e quem é pai também sabe que enfrenta o tempo todo esse conflito, né? Tu fica numa posição que tu quer trazer para o lado certo, mas que tu enfrenta alguns problemas, né? Não pensei só nessa situação, mas essa situação é uma delas, né? A que ponto influenciam a gente de forma negativa, assim, né? E a gente tenta trazer algumas coisas de forma positiva e não entrar na mesma vibe, né? Pessoal, tem um vídeo que é do canal Porta dos Fundos, que mostra literalmente dois espíritos obsessores jogando videogame e brincando com os encarnados, como se fossem simples personagens. Porque muitas vezes que a gente se torna joguetes. Quando a gente age somente instintivamente, reações emocionais, fica naquela discussão, naquele blá blá blá, ai, mas tu não me disse isso, mas tu não falou aquilo ali, não sei o que, blá blá. Aí os espíritos estão lá, assim, e tem até a barra da vida deles, né? E quanto um mais xinga o outro, e tu diz, tô ganhando. Eu vou passar o vídeo pra vocês depois. Se a gente pudesse perceber o quanto a gente é influenciável, a gente veria que grande parte de ações nossas e pensamentos são por influenciação espiritual. Então, tudo bem. Nós somos marionetes, né, Otávio? Na verdade, nós somos marionetes no plano espiritual. E né, um dos maiores combustíveis que permite isso são a nossa falta de inteligência
emocional, né? Nossa falta de conhecimento. A gente age emocionalmente. Vamos lá então, vou abrir a tela. Só me confirmem se vocês já estão vendo. Abriu? Acho que eu vou diminuir aqui. Abriu. Para mim. Beleza. Abriu, Otávio. Abriu, eu acho que tem que diminuir um pouquinho. Expandir, eu acho. Aumentar? Aumentar. Fica mais fácil de ler. Aí. Assim melhora um pouquinho. Então, pessoal, a gente conversou, tá, um pouquinho sobre as questões do vídeo da segunda aula, tá? A gente vai dar sequência, então, no tema de hoje, né? Nós já conversamos na primeira aula sobre o surgimento, tá, da apometria com o Luiz Rodrigues, né, que tinha uma técnica que ele chamava de hipnometria. E depois, né, o Lacerda assiste uma dessas demonstrações, se interessa no método, começa a estudar, muda o termo para apometria, né, que apo vem após, além de, além da medida do corpo físico, né, isso representa o desdobramento. A gente viu ali na questão, né, para que funciona, né, esse desdobramento, né? Em primeiro lugar, coloca a pessoa atendida em contato com o próprio grupo de médiuns no plano espiritual e também com as entidades socorristas. Então, foi o exemplo que eu dei para vocês. Tem processos cirúrgicos, por exemplo, no nosso corpo físico, que para poder intervir, a gente tem que, né, passar o bisturi, abrir, analisar a estrutura. É a mesma coisa. Eles não vão conseguir mexer nessa minha estrutura espiritual se eu estou aqui acoplado. Então, tem que dar uma separadinha para atuar diretamente nessa estrutura. E para isso, o desdobramento. Então, isso, né, para poder tratar, para ajudar a dinamizar o processo, né? Também tem o desdobramento por parte dos médiuns. Facilita as percepções dos próprios trabalhadores, né? Facilita a doação de energia, facilita a sintonia com a equipe espiritual. Então é como se fosse um grande quebra-cabeça, né? O médium vai dizendo, olha, tem tal coisa ali, tem um acúmulo energético aqui. O outro diz, tá, mas tem uma entidade que está vinculada e está aumentando esse acúmulo nessa região. Então aí começa todo o processo. Então vamos sintonizar a entidade com o médium. Aí começa a manifestação. Aí depois a gente consegue, né, dar um direcionamento, encaminha, faz a limpeza no chakra, harmoniza toda a estrutura daquele corpo, a espiritualidade sempre ali por trás, né, ajudando, e aí deu. Acoplou, aproximou, o equilíbrio tende a repercutir no corpo físico. Hoje, pessoal, a gente vai abordar brevemente algumas aproximações entre física quântica e apometria. O que acontece? O Lacerda, pessoal, como era um cara muito autodidata e tinha bons conhecimentos e uma boa equipe, ele procurou estabelecer aproximações que facilitassem a explicação daqueles fenômenos, ou seja, que energias estão sendo manipuladas no momento daquele trabalho, de onde está vindo essas energias. Para isso ele utilizou, né, algumas questões físicas, principalmente da física quântica. Então, assim, pessoal, a física quântica é uma coisa muito complexa, né? Muito se usa o termo, isso é quântico, aquilo é quântico, não sei o quê. Pessoal, a física quântica já existe antes do ser humano, tá? Ela é, tá? Ela simplesmente é. A questão é a gente conseguir detectar, identificar esses fenômenos, estudar eles e utilizar especificamente eles no nosso dia a dia. A gente vai ver depois, né? Seja num painel solar, né? Para, por exemplo, captar a energia do sol e captar luz e transformar em energia elétrica, ou em qualquer outro procedimento, tá? Então, vamos lá. Só para a gente entender de onde que vem física quântica, tá? Surgiu como tentativa de explicar a natureza naquilo que ela tem de menor. Ou seja, os constituintes básicos da matéria e tudo que possa ter um tamanho igual ou menor. Vamos lá, pense o seguinte. Tudo que é maior do que um átomo está sujeito às leis da física, que a gente chama de física clássica. Por exemplo, sofrem a atração da gravidade, as leis da inércia, ação e reação. Porém, quando se analisa tamanhos menores que um átomo, as regras da física clássica já não mais se adequam, não podem mais ser aplicadas. Então foi preciso admitir que outras leis fossem necessárias para tentar explicar aqueles fenômenos, para lidar com essa realidade. Na verdade, com várias possibilidades de realidade. E também essa física nova que ficou conhecida como física quântica.
Então vamos lá, pessoal. O que que a gente tem aqui que a gente conhece como o menor constituinte da matéria? O átomo, né? Átomo, aquele que não é divisível. Dentro desse átomo a gente tem prótons, tem nêutrons, ao redor a gente tem os elétrons, né? Então quando a gente estava estudando lá física e química, a gente estudava toda essa estrutura, né, dos átomos, fazia distribuição eletrônica, né, de acordo ali com os modelos. Então esses seriam os menores constituintes. O que que tem hoje em dia, pessoal, de conhecimento? Que tem muita coisa ainda dentro desse átomo, além desse átomo, de tamanhos infinitamente menores que um átomo, que um elétron. Então, essas partículas, pessoal, elas se comportam de uma forma que a gente não tem como dizer que 1 mais 1 é 2. 1 mais 1 pode ser 3, digamos assim, tá? Para facilitar o entendimento. Então, quando a gente está trabalhando com energias mentais, magnéticas, espirituais, para estudar e para entender esses fenômenos, pessoal, a gente não consegue simplesmente se utilizar da física clássica. Para quem tem mais curiosidade, estuda alguma coisinha sobre o tema, tem mais conhecimento, eu recomendo para vocês o livro Mecanismos da Mediunidade, tá? Que é lá da coleção André Luiz com Chico Xavier, tá na lista de livros sugeridos, e ali vai fazer aproximações sobre, sei lá, uma corrente de energia, uma corrente mediúnica, entre várias outras questões, tá? Então, vamos seguir. Pessoal, qualquer dúvida vocês podem falar, tá? Me interromper que daqui eu não consigo mais ver todos, tá? Então vamos lá, de onde vem esse termo quântico, que a gente fala muito, né? Ah, isso aqui é quântico, não sei o que é quântica, né? Então surgiu de estudos, tá? Dos estudos sobre radiação emitida por corpos negros e efeito fotoelétrico. O que é um corpo negro, pessoal? É um corpo que absorve toda a radiação que é emitida para ele. A gente tende a dizer que, por exemplo, sei lá, uma roupa branca, ela reflete, né? E o negro, ele absorve. Então, o corpo negro é algo que absorve toda a energia que é incidida sobre ele. E efeito fotoelétrico. O que é fotoelétrico, pessoal? Quando uma luz incide numa chapa, por exemplo, metálica, e daquela chapa, pessoal, os elétrons vão se desprendendo, tá? Basicamente, tá? Então, Max Planck, quando ele estava realizando os estudos e testes sobre essa radiação térmica emitida por diferentes corpos, percebeu que a energia, né, por eixos, ela não era emitida de forma contínua, mas sim através de pacotes, quantidades definidas, que vieram a ser chamados posteriormente de fótons, segundo Einstein. Tá? Tais pacotes foram denominados no princípio de quantum, em referência a uma quantidade de energia emitida. Então, esse corpo, ele emitia uma quantidade definida em vários pacotes, tá? Então, Einstein é quem posteriormente vai estar batizando esse novo ramo de estudos da física, né, como física quântica. Então, vamos lá, para facilitar um pouquinho melhor o entendimento, vamos seguir. Quando uma grandeza, tá, ela é encontrada em apenas múltiplos inteiros de uma quantidade elementar, ou seja, o quanto, quantidades definidas, não tem tipo 1,5, meio fóton, não, é o fóton, é uma quantidade definida, tá? Se diz, né, se diz que ela é quantizada. No século XX, o Einstein propôs que a radiação eletromagnética, ela deveria ser quantizada, e a quantidade elementar que definia a luz era um fóton, ou seja, um quanta, né, uma quantidade de energia. Antes, acreditava-se que a luz era uma onda eletromagnética. Por quê? Sofria efeitos de refração, polarização, dispersão, que são característicos de ondas, tá? Só que o Einstein, através desse estudo do efeito fotoelétrico, que eu já falei para vocês, ele definiu o quê? Para que se tivesse o efeito de arrancar elétrons de uma determinada chapa metálica, não podia ser aplicada qualquer quantidade de luz. Ah, vamos só jogar luz vermelha, luz amarela. Não. Mas sim uma quantidade definida, evidenciando que o fóton, nessa energia da luz, ora se comportava como uma partícula com quantidade definida de energia. Então, se comportava como partícula para que tivesse aquele efeito, então ela não podia se comportar como uma onda. Então, existe algo aí que a gente chama de, né, dualidade onda-partícula. Então, a luz tanto é onda, quanto também é uma partícula. Isso é muito interessante.
Então, só para vocês entenderem o que é esse efeito fotoelétrico, no que ele é utilizado no nosso dia a dia. Por exemplo, lá no Hospital Miguel Pilcher, tá? No teto do hospital tem várias placas fotovoltaicas, painéis solares. O que faz? Capta essa luz nas partículas, capta as partículas, os fótons, né? Essa energia dessa luz, que vão estar liberando elétrons do material, daquele material que eu não sei o que é, tá? E esse elétron que ele é liberado, essa energia que é liberada, ela é captada e transformada em energia elétrica. Então, a física quântica, o estudo da física quântica permitiu que se utilizasse, né, de formação de energia de uma forma mais sustentável para ajudar no nosso dia a dia. Então, isso é avanço científico. Para a gente fechar isso aqui, pessoal, a teoria da relatividade, tá, desenvolvida por Einstein e criada após os estudos de Planck sobre a radiação emitida pelos corpos, chegou à conhecida relação. Aquela que é bem famosa, pessoal. Energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, tá? Por onde se pode concluir que a matéria, ou seja, tudo isso que a gente toca, que é concreto e palpável, é formada por energia, luz condensada. Assim sendo, é fácil a gente verificar que os diversos estados da matéria, desde o sólido até o espiritual, né, são formas diferenciadas de energia. Os níveis vibratórios é que são diferentes, né? Cada vez mais elevados. Então, podendo a energia atuar sobre a energia no estado espiritual, seria a nossa mente, através do nosso pensamento, impulsionado pela vontade, a grande moduladora das formas e das ações. Ou seja, através da nossa mente, a gente consegue influenciar e, ao mesmo tempo, sermos influenciados. Por fim, o pensamento, ele se irradia em todas as direções a partir da nossa mente, por meio de corpúsculos mentais, energéticos, tais pequenas estruturas, tá? Que quando devidamente potencializadas através de uma mesa, de uma corrente mediúnica e de operadores, pode ser modulada pelos espíritos do bem, mentores, etc., realizando ações e produzindo efeitos notáveis. Então, o comando do dirigente, ou seja, de quem está coordenando aquela reunião, por meio de pulsos magnéticos, gera um acúmulo de energia que é atraído e somado às energias vitais do nosso próprio organismo. E toda essa junção, essa união de energias, atua em estruturas espirituais, plano mental, plano astral, plano etérico, e age de maneira decisiva sobre os espíritos a eles dirigida. Então, para esse primeiro contato, né, sobre física quântica na apometria, se considera essas informações suficientes, né? Sabendo que Otávio, só finalizar essa frase, ó. Sabendo que os nossos pensamentos e condutas harmonizadas vão favorecer o trabalho de apometria e o inverso vai prejudicar. Simbora, Arthur! só volta, ele coloca a fórmula que eu não... Ah, saiu. A fórmula do E igual a MC2, há pouco tempo atrás falou do fluido vital, da energia vital que sai. Sim. E também ali ela explica bem, olhando a fórmula, a gente consegue entender por que a nossa energia materializada de nós, ela é tão importante nos fenômenos mediúnicos, porque como a energia, se a energia e a velocidade da luz, ela é fixa, ela é uma constante. Então, quando tu tem a massa, e aí a nossa massa é muito, pela massa espiritual ser quintessenciada, ser energia quintessenciada tem muito menor valor de massa, a energia pela nossa, é muito mais fácil com a nossa massa alta ter muito maior energia resultante do que a energia espiritual. Então, por isso que é muito utilizada a nossa energia nos fenômenos espirituais, físico-espirituais, né? Pela questão do M, da nossa massa ser muito mais, valor muito maior do que a massa do espírito em si. Eu nunca tinha pensado nisso, agora que eu li ali que eu me dei conta que acho que isso é real. Sim, é muita energia represada que a gente tem no nosso corpo, pessoal. Se eu não me engano, no livro do Espírito e Matéria, o Lacerda, ele faz uma comparação que o corpo de uma pessoa, se eu não me engano, de, sei lá, 85 quilos, alimentaria uma usina por não sei quantos anos, pessoal. É muita energia que a gente tem represada na nossa matéria. Qual é o problema? A gente não sabe, a gente ainda não aprendeu a usar isso com sabedoria. Então, a gente está nesse processo. Então, o que acontece? O encarnado, né? Qual é a limitação do encarnado?
O conhecimento, a informação, ele está limitado na matéria. E o que que ele tem a favor dele? Um corpo, muita energia, muita vitalidade. O que que o desencarnado tem que o encarnado não tem? Outras percepções, mas não tem toda aquela massa de energia que o encarnado também tem. Então, quando o encarnado quer fazer alguma coisa e ele está decidido, ele consegue, pessoal. Porque a gente tem muita energia para atingir, né, as nossas metas e objetivos. A questão é, a gente sabe como manipular essa energia? A gente sabe como direcionar ela? A gente está preparado? A gente ainda vive cheio de medos, de incertezas, de bloqueios, né, de anseios, e a gente ainda não entendeu que, né, como Jesus mesmo colocava, vós sois deuses. Então a gente tem aqui uma estrutura, uma usina de energia que a gente sabe utilizar sabiamente para o mal, para a tristeza, né, para a ignorância. A gente então tem que aprender, tem que se conhecer. Ele também dizia, a verdade liberta. Então, no momento em que tu começa a entender que tu é um potencial e que tu tem condições, né, de utilizar essas ferramentas com sabedoria, aí o processo começa a mudar de figura. Então, essa, pessoal, é uma das questões mais interessantes na apometria. Por que que se consegue fazer tanta coisa na apometria? Porque a gente trabalha exatamente com toda essa quantidade de energia que a gente tem nas nossas estruturas. Parte dela, na verdade, né, pessoal, a gente não consegue alcançar nem metade da metade da metade. Mas a gente busca, a gente tenta, a gente se empenha nesse sentido. Então a gente consegue, pessoal, através de pulsos magnéticos, a gente consegue, por exemplo, refazer estruturas, corpos, resgatar quantidades de espíritos, pessoal. Muita gente mesmo, muita gente. Não é nem 5, nem 10, pessoal. Então, tem... Deixa eu me lembrar onde é que é. No livro Energia e Espírito, o Lacerda ele coloca sobre um exemplo de uma reunião. Eu acho que foi um encontro, tá? Espírita, de apometria, alguma coisa que aconteceu, e ele ia fazer uma demonstração. Ele pediu para uma pessoa subir no palco, se eu não me engano, eles desdobraram essa pessoa, e essa pessoa começou a relatar, olha, eu estou percebendo aqui que tem um médico, tem uma entidade aqui, e aí o Lacerda pergunta para ele se tem alguma forma da gente ajudar. E aí o médium relata, olha, ele está dizendo que está chegando um espírito que sofreu de um acidente, eu acho que de moto, alguma coisa assim, perdeu a perna, está sem a perna. Aí o Lacerda diz assim, não, então te concentra que a gente vai enviar energia para recompor essa perna. Aí eles, né, começaram a dar os comandos, foi sendo produzida essa energia, e aí o que essa pessoa que estava desdobrada relatou? Que foi energia demais. E eles tiveram que modular, porque excedeu o necessário, de tanta vitalidade que foi, né, direcionado. E aí ele pediu para pergunte se a gente ajudou com esse processo. E o médium relatou, o médico tá me dizendo que esse tempo de recuperação só para gerar essa perna nova para esse espírito que morreu no acidente levaria mais ou menos 2 semanas. E ali foi feito um procedimento em questão de segundos. Então, assim, quando se sabe o que se está fazendo, a gente consegue dinamizar muita coisa. Só que aí a gente vai ver, lá em seguida, na regra de ouro da apometria, que esse entendimento de que a gente tem esse potencial todo, junto das nossas imperfeições, faz muitos irmãos se perderem, achando que pode fazer isso, pode fazer aquilo ali, e acaba trazendo tudo para o ego, para o eu. Não, sou eu que estou fazendo, eu que estou resgatando, eu que estou ajudando, eu que estou auxiliando. E quando a gente puxa para o eu, pessoal, a gente perde a coletividade, a gente perde a sintonia com os amparadores, com os mentores, que é o que realmente nos ajuda a direcionar o nosso pensamento no trabalho. Então, pessoal, resumindo essa questão da física quântica, tá? Então, foram aproximações que o Lacerda tentou fazer para embasar os procedimentos da apometria. Hoje em dia, a física quântica ainda é algo muito em aberto, mas várias questões já foram comprovadas. Depois vocês podem pesquisar aí, tem a questão do entrelaçamento quântico, se eu não me engano. Quando tu altera uma partícula num local, no ambiente, o spin de uma partícula, tá? Outra se altera no mesmo momento, independente da distância. Isso é muito além da velocidade da luz, pessoal. E já foi comprovado isso dentro dos estudos, né, vinculados à física quântica. Então, está havendo um progresso. Haverá um dia que todos esses trabalhos que a gente está fazendo com a espiritualidade serão também reconhecidos e mais amplamente estudados. É questão de tempo. Rita, queres colocar alguma coisa?
Não, é em relação à questão de energia, né? De toda a energia que circunda a gente. E a questão da famosa, todo mundo deve lembrar disso, da foto Kirlian, né? Que hoje em dia eles contestam, os céticos principalmente, eles contestam a existência de aura, de energia, né? Que um corpo é capaz de possuir, né? E é isso, assim, eu queria falar, quando foi falando, assim, eu fui lembrando, né? Que isso também é objeto de estudo da física quântica, né? Essa quantidade de energia que um corpo contém, a própria aura, enfim, né? São alguns conhecimentos assim que se tem disso tudo, né? Às vezes as pessoas duvidam, eu não emito nenhum tipo de energia e tal. Eu sou reikiana, né? Eu sou reikiana, eu sou até nível 3, eu acho, não sei, 2 ou 3, mas ali tu entende, né, todo o movimento de energia do teu corpo, presente no teu corpo. Aliás, que tu recebe, canaliza e distribui, né? Mas tu sabe que o teu tem que estar em equilíbrio também, né? Sim, A com questão certeza. do equilíbrio. E outra coisa que tu falou do exemplo, né? Desses exemplos, né? Da física, a questão desses métodos que tem hoje de tomografia, né? Cintilografia, tudo isso aí é avanço dentro da física dessa captação do movimento, né, energético, agrupamento né, de elétrons e tal. Isso é bem interessante. E eu queria entender, quando eu quis entender as chapas voltaicas, essas aí, eu fui estudar isso, porque eu não sei nada de física, né? Não é minha área é letras. E aí eu consegui entender exatamente isso que eu estava falando, né? Como é que há essa canalização e essa distribuição, né? Acho que é mais ou menos isso. Mas eu me lembrei muito da foto Kirlian, né? Da questão da energia de um corpo, né? E a gente tentando diminuir a massa. Né? Isso aí. Show de bola. Pessoal, quem quiser depois, né, pesquisar sobre isso que a Rita colocou, né, efeito Kirlian, eles têm feito estudos com isso aí após aplicações de passe, de reiki. Inclusive, já vi também alguns experimentos com Umbanda, na Umbanda. Dependendo da entidade que está manifestada, eles fazem a impressão da... Não sei bem os mecanismos, tá? Eles fazem... como se fosse uma foto do estado, sei lá, energético vibratório mais denso da mão. E aí o que que acontece? Eles conseguem perceber que determinados pontos da mão estão com menor quantidade de energia. E são pontos relacionados com chakras, tá? Na mão existem terminações vinculadas aos chakras, tá? E que esses pontos que estão mais reduzidos são justamente pontos em que as entidades de determinadas linhas se utilizam para se manifestar. O que que isso quer dizer? Que a partir, por exemplo, sei lá, o chakra básico, a representação de chakra básico no dedo estava mais fragilizada, mais fraquinha. Então eles podem depender que ou seria, por exemplo, um preto velho, ou seria um Exu, que são entidades que se utilizam muito da energia do chakra básico. Então assim, tá tendo estudo, pessoal, tá tendo muita coisa. Espero que um dia tudo isso vá se unindo devagarinho para a gente ter um contexto, um leque todo de informações e de conhecimentos. Bia, nossa Tiago, professora de física, tu quer colocar alguma coisa, Bia? Desculpa, alguém falou alguma coisa? eu queria depois falar alguma coisa. Tá bem. Amara. Não, eu tô impressionada com o conhecimento físico de vocês. Muito bom. Tudo que vocês falaram está corretinho. Tá bem? Mas que a física quântica vem explicar os fenômenos espirituais, sem dúvida nenhuma. Né? Deixando claro que isso já existia, não é uma qualidade que a física vai dar aval para o espiritismo, né? Ao contrário. O espiritismo sempre existiu. É ele que nos ajuda a descobrir as coisas, tem que ficar bem claro. Ele que dá a intuição para o cientista, né? Inclusive o Einstein sempre ele tinha aquela coisa, será que isso é verdade? Ele ficava muito impressionado com as coisas. E às vezes ele não acreditava. Mas vocês estão ótimos em física, nota 10. Esse povo tá fazendo dever de casa aí, né, gente? Maravilha, obrigado, Bia. Mara? Otávio, eu queria saber uma questão assim, ó, a respeito do desdobramento, tá? Toda pessoa que é desdobrada, ela consegue descrever, assim, perceber a questão espiritual ou necessita de
de uma habilidade assim mediúnica mais voltada para a vidência, alguma coisa nesse sentido. Então, tem muito a ver com a sensibilidade da pessoa, né? Tem pessoas que facilmente são desdobráveis e conseguem relatar, tá? Cenários, situações. Algumas pessoas talvez fiquem um pouco mais sensíveis, sintam algumas sensações como arrepios, calor. Nem todas vão ter um alcance muito grande, tá? Digamos assim, ó, que é necessário para a gente conseguir descrever algum cenário, alguma sensação, que a gente tenha conhecimento, que a gente tenha bagagem. Porque às vezes desdobra e tá um emaranhado de sentimentos e de coisa, a pessoa não sabe nem dizer o que é, ela não sabe descrever. Então, quanto mais a gente tem um certo conhecimento, fica mais fácil vir a intuição pra gente, né? Mesmo quem não tem por exemplo, uma sensibilidade muito grande. Quando a gente tem bagagem, experiência e vivência, facilita sem até que seja necessário o desdobramento. Então, o desdobramento ele só vem agregar, ajudar, tá? Então, nem todos têm a mesma resposta com o desdobramento, mas isso não quer dizer que não ocorra essa separação, tá? Só para a gente fechar essa parte aqui para vocês, eu quero mostrar, tá? Só para a gente ter ideia, né, do que a gente consegue ver e sentir, tá? Isso aqui, pessoal, é uma imagem que está falando que mostra sobre, peraí que eu saí sem querer, diferentes comprimentos de onda, tá? Acho que vocês estão vendo agora. Diferentes comprimentos de onda, tá? Em relação com coisas do nosso dia a dia. Então, por exemplo, ondas de rádio AM, FM, são ondas de rádio extremamente compridas, pessoal, que a gente não consegue ver, tá? Mas a gente sabe que elas existem pelos efeitos que elas produzem. Ligou o rádio, sintonizou em determinada estação, tu vai ouvir, sei lá, Alegria, Atlântida, a mais nova, né? E infravermelho, né, já está mais próximo da nossa luz visível. Vocês lembram que tinham celulares, né, que era por infravermelho, não era nem Bluetooth. Aí tu tinha que chegar o celular perto, tu conseguia até jogar algum joguinho, alguma coisa com o celular perto um do outro, aquilo era infravermelho. Tu não vê, mas tu sabe pelo efeito. Pessoal, esse pequeno pontinho aqui é a parcela que a gente consegue enxergar de luz, tá? E aqui ela está ampliada no caso, ó. Esse pequeno pontinho, então, ou seja, o que a gente consegue ver a olho nu, tá? É muito pouco em relação a tudo isso que existe aqui, que também nos afeta, né? Por exemplo, o raio-x é utilizado em alguns exames, né? Aqui a gente tem o vermelho, né? Teria o menor comprimento de onda até o violeta e depois entra o ultravioleta. Então é muito interessante agora quando a gente for estudar os chakras, a gente vai ver que lá do chakra mais básico, do chakra básico, né, o primeiro, a vibração dele manifesta a cor vermelha, que é justamente a mais lenta. E é o chakra que lida com energias mais densas, mais telúricas. E aí, na medida que vai subindo os chakras, até a gente chegar no do topo da cabeça, a gente vai chegando na cor violeta, lá no ultravioleta. Então, a gente começa a estabelecer algumas comparações e isso facilita o nosso entendimento, tá? Deixa eu abrir aqui a apostila, novamente. Então, pessoal, vocês vão ver que a gente vai dar voltas, tá? A gente vai dar voltas para chegar onde a gente precisa chegar, porque... eu amo isso. Eu amo isso, amo. Conhecimento é espiral, né, pessoal? Não é uma coisa linear assim, a gente vai e volta, até chegar onde precisa chegar. Vou compartilhar a tela novamente. Vamos lá. Apometria física quântica confunda-se no estudo e aplicação dos limites da matéria, lá onde o material e o espiritual se confundem e convivem em perfeita harmonia e interação. A apometria utilizar-se da física quântica para embasar a aplicação de suas técnicas e procedimentos, com ela se identifica, fazendo perfeita harmonização do conhecimento com o amor. Então, quem pegar o livro do Lacerda, Espírito, Matéria, Energia e Espírito, vai encontrar bastante fórmulas, tá? A gente vai ver algumas aqui, mas são bem básicas, só para entender. Que é justamente esta questão aqui. As forças e as energias empregadas na apometria. Então, vamos lá. É sabido que o pensamento pode agir diretamente sobre matéria densa sem o concurso do ato psicomotor, tá? Que lhe serve, normalmente, de ponte. Já é de domínio científico. Pensamento e vontade é força que atua sobre o objeto sem concurso das mãos ou de qualquer outra parte do corpo.
Hoje em dia tem alguns experimentos, estudos, pessoal, que eles colocam tipo uma aparelhagem no cérebro da gente, aquilo ali vai estar captando algumas ondas cerebrais e vai estar transmitindo para determinado objeto ou determinado aparelhagem que vai gerar uma resposta, sem nessa necessidade de contato, nem de fiação entre tu e o objeto. A telecinesia, como se convencionou denominar o fenômeno, tem sido constatado em alguns sensitivos excepcionalmente dotados, como a russa Nina Kulagina. Não sei se é o nome certo, me desculpe ela, né? Acho que ela não é mais viva, mas me perdoa. Que conseguia mover objetos leves, palitos, caixas de fósforo e outros, à distância de alguns metros. Então depois quem quiser pode pesquisar, né? O nome vai ficar aí na apostila. O pensamento trata-se inelutavelmente de uma força que reflete na estrutura física do ser encarnado, no conjunto de ossos, músculos, tendões, órgãos e nervos. Assim, se é energia, deve ser possível explicar-se matematicamente. E na busca dessa formulação, chegamos a equações que talvez decifrem a ação do pensamento a nível físico, material. No entanto, para facilitar a compreensão dessas equações, esclarecemos que partimos da evidência de que o pensamento ele constitui a conjugação de um tipo de energia quintessenciada, que não tem como ser quantizada, 5 pensamentos, 6 pensamentos, e a espiritual, né, que é espiritual, com a do arcabouço físico, ou seja, nossa massa, né, como a gente estava falando antes. Essa energia espiritual atua no conjunto de condutores elétricos, neurônios, nervos, eferentes, que por sua vez fornecem carga elétrica que vai excitar o músculo e vai provocar uma ação. Esse é o ato psicomotor normal. Mas repetimos, energia atua também diretamente sem a intermediação do corpo físico. Tá? Então, o que está sendo colocado aqui, pessoal? Que a gente vai estar captando estímulos espirituais, frutos da nossa consciência, do nosso espírito. No nosso cérebro, essa vontade da consciência, pessoal, ela se manifesta através de estímulos elétricos e químicos, que vão estar gerando uma resposta, ou seja, uma contração, eu falar, eu me mexer, caminhar, correr. O que a gente está colocando ali, pessoal? Que o pensamento ele também pode atuar na matéria sem a necessidade da própria matéria em si, ou seja, em outro meio, em outra pessoa. Por exemplo, só para entender, no vídeo ali naquele vídeo sozinho, né, no curta-metragem, como é que o espírito ele atua sobre o André? Pensamento, vontade, estabelecer uma sintonia, através dali fluiu a energia em níveis vibratórios que a gente não consegue tocar, mas que a gente pode sentir pelos seus efeitos, tá? Quem quiser pesquisar depois, pessoal, já conseguiram fazer uma comunicação, se eu não me engano, entre diferentes continentes, mas assim, foi uma comunicação muito básica, tá? Tipo, tinha um aparelho na cabeça de um cara, tá? Que decodificava o pensamento dele, e tinha o mesmo aparelho na cabeça de outro cara, em outro lugar do planeta, e é como se ele tivesse mandado alguma questão, tipo, uma frase, uma palavra, e o outro conseguiu decodificar e responder. Ou seja, foi estimulado, excitado, né, o nosso pensamento, as nossas ideias para ser captada por uma pessoa totalmente distante daquele local. Então, esses estudos eles estão muito avançados, pessoal, bastante avançados mesmo, no sentido de, parece que eles estão tentando isso com pessoas que têm, por exemplo, problema para fala ou para movimentação, ou seja, só através das ideias eles vão conseguir realizar esses atos no dia a dia deles, né? Então, quando a espiritualidade entender que o ser humano está pronto para usar essas tecnologias para o bem e não para tirar vantagem, proveito, exercer dominação, alienação, esses conhecimentos vão chegar cada vez mais rápido. Só se demora porque a gente quer usar tudo para o mal. Assim como Einstein, né, pessoal? Essa equação, né, que vocês viram ali, da relatividade, o pessoal acabou se utilizando desse conhecimento, né, para fazer, né, a bomba nuclear, a fissão nuclear. Então, infelizmente, o conhecimento ele é que nem faca, né? Pode cortar o alimento ou tu pode querer ferir alguém com aquilo ali. Enquanto a gente não estiver pronto, não vai chegar tantos conhecimentos assim para nós. É um processo, né? Deus não violenta as nossas consciências. Deixa eu abrir de novo. Então vamos lá, pessoal. Algumas
Fórmulas só para a gente ter um pequeno entendimento, tá, pessoal? Ninguém vai ter que decorar essas fórmulas, não vai ter prova de física, não sou professor de física, a professora é a Bia aí, não sei se tem mais algum professor, né? Então, só para a gente compreender, pessoal, vamos lá. O que o Lacerda tentou construir aqui, tá? Fórmula, tá? Da energia psíquica da pessoa. Vamos lá. A energia psíquica de uma pessoa, ela é igual, tá? A energia potencial psíquica que ela tem, multiplicado pela vibração que ela alcançou naquele momento. Então, vamos lá. O que seria a nossa energia potencial psíquica, tá? A nossa capacidade de concentração, de idealização, de formular uma ideia, de estruturar um pensamento, tá? Multiplicado pela vibração que essa pessoa alcança. Sendo que essa vibração, pessoal, ela não tem um limite. Essa vibração pode chegar ao infinito. E eu vou dar um exemplo de vibração para vocês entenderem melhor. Vamos lá. Uma pessoa que vai rezar à noite, tá? Ela vai fazer a oração diária dela, que ela faz todos os dias. Ela se deitou ali, vai dormir, tá mais para lá do que para cá. Ai, Deus, obrigado. Dormiu, apagou. Que vibração a pessoa consegue alcançar nessa oração? O quanto o pensamento toma parte desse processo? Comparem isso com uma mãe que está prestes a perder um filho ou uma filha no hospital, ou alguém que ama muito. Que oração, que força, que vibração que essa mãe vai conseguir alcançar pedindo para Deus para que aquele filho consiga se recuperar, consiga ter uma melhora. Isso é vibração, pessoal, é o quanto a gente consegue tomar corpo nesse processo. Por isso que algumas pessoas têm uma energia psíquica, uma força mental maior do que outras pessoas. E por isso, pessoal, sem querer discriminar ou entrar aqui na questão de religiões, muitas vezes, né, o pessoal critica, porque os evangélicos são isso e são fanáticos e não sei o quê. Pessoal, quem já recebeu uma oração de uma pessoa evangélica, pessoal, eles têm uma força, uma vontade tão grande, eles acreditam assim, ó, com tanta intensidade naquilo ali que eles conseguem ter um magnetismo, manipular um magnetismo tão grande, pessoal, que às vezes quem conhece, quem estuda e sabe os mecanismos não consegue. Então, se não tem vibração, não tem movimentação. Por isso que cada um vai conseguir manipular determinada quantidade de energia psíquica de acordo com a vibração que vai alcançar, tá? Então, isso é energia psíquica. Depois a gente tem a energia neuronal, tá? De cada um dos neurônios do nosso corpo físico que recebem esses estímulos elétricos e conduzem e direcionam, tá? Isso tem a ver com a energia potencial de cada neurônio multiplicado pelo número de neurônios. A gente falou que o nosso corpo físico é energia e os neurônios são quem recebem esses estímulos, essa intenção da nossa consciência para estar direcionando e gerando impulsos elétricos. Então, quando eles são excitados, eles manifestam, eles movimentam também energia, tá? E, por fim, a energia condensada do nosso corpo físico. Ela é igual à nossa massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, tá? Então, basicamente, são essas três energias, e o Lacerda tentou enquadrar dentro dessas três fórmulas, que a gente vai estar utilizando dentro de um trabalho. Vamos lá. A energia psíquica, a energia dos neurônios do nosso corpo físico, que vão estar manifestando as nossas ideias, a energia condensada em nosso corpo físico, tá? Isso tudo dá origem à energia zeta, a magnética corporal, que é a multiplicação dessas três. O que a gente vai ter? Energia bioplasmática, ela é igual a toda essa energia magnética corporal que a gente conversou agora, vezes multiplicado pela energia cósmica. Quem estuda a doutrina espírita vai reconhecer por fluido cósmico universal. O pessoal da conscienciologia vai dizer que é energia imanente, os hindus vão dizer que é o prana. Cada um vai dar um termo diferente, mas é energia que envolve tudo o que existe. Oi? A bioenergética também, eu acho que é por aí. Isso. Então, são termos diferentes, estão falando do mesmo tipo de energia. Então, a energia bioplasmática é igual à energia magnética corporal vezes a energia espiritual, a energia cósmica, a energia imanente. Só que ela é dividida por alguma coisinha ali, pessoal, que nos limita e limita a cada um de nós.
Energia barôntica, pessoal, baros, vem de peso. Energia mental desarmônica, ou seja, todas as nossas desarmonias, as nossas fragilidades, tudo isso limita a manifestação dessa energia. Por isso que na medida que a gente vai progredindo, vai entendendo, vai se conhecendo, a gente vai conseguindo manipular cada vez mais energia. Por que que grandes avatares aí, por exemplo, o Sai Baba, Jesus, a todos eles são associados fenômenos de manipulação e de efeitos físicos? Por quê? Eles sabiam manipular essas energias de forma sábia e tinham menos energia mental desarmônica, energia barônica. Então, muitas vezes, pessoal, a gente está no meio de um trabalho espiritual e tem grupos e grupos, pessoal. Quando a gente trabalhava com apometria coletiva, tinha um determinado grupo que, meu Deus, nossa, como o trabalho está fluindo, como o trabalho tá bom, as pessoas estão receptivas. E tinha alguns trabalhos, pessoal, que estava muito difícil. Parecia que a gente estava na manivela dando comando ali para conseguir fazer os mesmos procedimentos de sempre. Então, dentro de um trabalho espiritual, pessoal, se soma tanto as capacidades individuais de cada trabalhador, quanto as desarmonias de cada trabalhador. Como eu falei antes, né? Quais são os pontos frágeis de uma corrente? As imperfeições de cada trabalhador. E isso tem relação com a energia barônica, que é a energia que limita essa nossa manifestação plena dessas energias, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui dessa parte. Tá, aqui ele já vai entrar. Foi Rita? nesse sentido que eu quis colocar lá no início, né? Que como é importante a gente estar com os chakras alinhados, estar equilibrado, estar pronto para o trabalho, né? Que é mais ou menos isso, né? Com certeza. Outra coisa, Otávio, que eu queria Sim. comentar ali sobre a fórmula, que as duas variantes elas dependem muito da nossa evolução e do nosso conhecimento e do nosso estudo e da nossa compreensão, porque tanto o Z ele trabalha em relação à nossa positividade, o que a gente vai aprendendo, quanto o B diminui à medida que isso acontece. Então, quanto mais o Z aumenta, automaticamente, praticamente o beta, né, vai diminuindo da energia barônica. E isso é muito interessante, porque o que a gente está aprendendo aqui, de alguma maneira, também é fortalecer a parte de cima, né, o nominador, e também ou maneiras de diminuir a nossa energia barônica. Muito legal essa maneira que tu colocou, porque eu li o livro, até troquei ele aqui, ó, mas eu não, mas eu estou gostando muito, parece que eu estou relendo esse livro aqui. Estou achando bem legal. É bem isso aí, pessoal. O interessante é assim, ó, a gente pode ler muitos livros, mas a questão de quando tu tá lá dentro, quando tu participa do processo, quando tu começa a sentir, fica diferente para tu explicar e relatar aquele fenômeno. Imagina, tá, alguém tentando descrever para vocês como é que é o pôr do sol, e vocês estão de olhos fechados. Entende? Então, quando tu tá no meio daquele contexto, facilita muito essa apreensão, esse entendimento, tá? E tinha uma coisa que eu ia relatar pro Arthur, agora que eu me lembrei. Sempre tem os detalhes, né? Não vou dizer que é alguma exceção. Tem espíritos com muito intelecto, com muito conhecimento mesmo, mas que por livre e espontânea vontade decidem não seguir essa ordem da evolução e do progresso. Então eles têm uma capacidade de manipular os fluidos muito grande, mas não usam isso para o bem. A gente vai ver mais adiante, né? Então o que tem que estar aliado, pessoal? É o conhecimento, né? Como o Arthur falou, o intelecto e a nossa moral, pessoal. As nossas virtudes. Se a gente não une, a gente tem uma tendência muito grande de querer puxar e exercer fenômenos para nós, para o ego, para mim, para as nossas vontades. Então, quanto mais a gente começa a exercer a nossa vontade para os outros, mais capacidade a gente consegue desenvolvendo. Mais a espiritualidade confia a nós ferramentas para a nossa evolução. Por isso que aquele que mais tem, mais lhe será dado. Pela boa administração das ferramentas que Deus confia. Então é muito simples. Faz direitinho, vai ganhar mais. Te comporta direitinho, né? Que nem criança. A gente é que nem criança, né? Ó, tu vai te comportar direitinho naquela encarnação, vou te proporcionar uma coisa boa, uma estabilidade boa. É assim, pessoal, é conquista. Né? Então, se existem dificuldades hoje,
são reflexos do passado. Se existem facilidades hoje, são reflexos também do nosso passado. Então, a questão é aproveitar o momento, né, e impulsionar a nossa evolução, pessoal. Trabalhar bastante, ajudar a conhecer e se conhecer é o mais importante, né? Tem uma frase, não me lembro de onde é, que diz assim, ó, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a si mesmo? Não adianta, né? Quem é que Otávio, chamou? Oi, Mara. Amara, uma coisa que eu queria falar a respeito da barôndica também tem a ver da questão do médium, do trabalhador, no dia que vai fazer o trabalho, né? Porque pode não estar numa condição energética boa para poder participar de um trabalho apométrico, e o quanto isso é importante dar-se conta, né? Porque também isso tem a ver, eu acho, com essa fórmula, né? A respeito de uma possibilidade de uma eficácia maior ou não, ou até a própria ajuda com o grupo. Tá certo isso? Tem duas questões aí, né? Tem a questão, por exemplo, de comprometimentos kármicos e espirituais, isso tudo gera um peso, né? Mas o que pode também acontecer no dia do trabalho? A pessoa, no geral, ela tá bem, tá? Mas alguns motivos, algum processo, alguma notícia, aquilo ali interfere nas percepções dela. E nesse momento em que interfere nas percepções dela, ela vai entrar numa faixa de vibrações que não vai estar conseguindo acompanhar a corrente mediúnica, a corrente espiritual. Então não quer dizer necessariamente que ela está pesada, né? Mas isso quer dizer que a percepção dela, a frequência dela naquele dia não está num patamar mais elevado, né? E que não necessariamente é um peso, tá? Não necessariamente é um peso, mas tem a ver com as percepções e com a sintonia vibratória dela naquele dia, naquele momento. A desarmonia, né? Mas eu gostei do que a Mara falou, que é o dar-se conta, né? E aí não participar do trabalho naquele dia, né? Tentar se harmonizar e voltar depois, né? Se é possível. Tem muitas questões dentro de um trabalho, né? Muitas vezes a gente diz, tô mal, não vou ir. A questão é, por que tu tá mal? Tem muita coisa por trás disso, pessoal. A gente vai conversar depois. É interessante, mas deixa para depois, tá? Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui de novo. É que é muita coisa, pessoal. Esse curso teria que ter 10 anos para a gente conseguir ver um terço do que é importante. Vamos lá. Força mental, pessoal. A nossa vontade, a nossa intenção, o nosso querer. Essa força, ela tende ao infinito. E está diretamente relacionada à capacidade de estar manipulando, né, os fluidos, de estar trabalhando a idealização dos nossos pensamentos. Ela é uma força motriz que gera vibração, né? Vibração, que direciona para onde vai o segundo, terceiro tipo de energia. A animalizada, a gente conhece como ectoplasma, quando ela é exudada, né? Colocada para fora do duplo etérico, e também parte do corpo físico. E a energia cósmica, que seria o fluido cósmico universal, energia imanente, energia não consciencial, tá? Então, força mental. Vamos lá. Força Z, ou força azul, animal, né? Trata-se de energia proveniente do corpo físico. Nossos átomos, moléculas esparsem todo o nosso campo magnético. Trata-se de força ou energia dinâmica que se movimenta e que, dentro de certos limites, pode ser dirigida pela nossa mente. Então, só resumindo, tudo aquilo que a gente já colocou, né? Corpo físico tem energia, tem muita massa de energia. E também existe aí uma estrutura espiritual, que seria o nosso duplo etérico, ou corpo vital, a gente vai estudar depois, tá? Que ele também é considerado uma estrutura física, de tão densa que ele é. Então, dessas duas estruturas, basicamente, a gente tem essa nossa força azul, essa força animal, tá? Então, primeiro, força mental, a força mental que direciona, né? A energia animal e a energia cósmica, que é o plasma cósmico. Energia indiferenciada, universal, imanente. Digamos que ela não tem uma polaridade, tá? Ela vai designar a energia última, ou primária, que supomos como uma força emanada do pensamento de Deus. Força que chamamos de capa. Então, Lacerda propõe, tá? Que pela ação da mente, tá? Pela vontade,
esse plasma, esse fluido cósmico, ele sofre um rebaixamento da frequência vibratória dele, e por assim dizer, de sua massa, e passa a funcionar como uma onda portadora, tá? Permite que flua a energia através dela, tornando-se um fluxo contínuo, sob o comando da mente, orientada pela vontade. Vamos lá, resumindo. Cada vez que o operador apométrico comanda por contagem firme e cadenciada, em voz alta, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, a projeção de energia mental, como que condensa, enfeixa e dá direção às energias das fontes K e Z. O vetor de fluxo que resulta de tudo isso é conforme aquela equação que foi mostrada, né? Que é toda a energia bioeletromagnética e essa energia imanente universal. E é responsável pelos aparentes milagres, entre aspas, das técnicas de apometria. Então, o que a gente está vendo aqui, pessoal? Que a gente tem a energia mental, tá? Que vai estar direcionando a nossa vontade, a nossa intenção, o nosso querer, junto dessa energia física, mais magnética, junto do pretérico e do físico, e a energia imanente e universal, que está ao redor de cada um de nós e que constitui tudo isso que vocês conseguem ver e tocar. Então, o que acontece? Essa energia cósmica, pessoal, ela tende ao infinito, tem muito, é só a gente saber manipular. A nossa energia física, ela também é uma grande quantidade que a gente tem, desde que a gente saiba utilizar. E qual é a mais importante, pessoal, dessas? O pensamento, a vontade, a força mental, porque ela é que vai estar direcionando. A pessoa ela pode ter um Porsche, uma Ferrari e não saber dirigir. Então tem que ter uma mente por trás daquilo ali. Não adianta tu ter um baita de um veículo. Então, como é que a gente entende, né, essa questão da força num trabalho de apometria? Quanto mais eu estou concentrado, quanto mais eu tenho vontade, quanto mais eu consigo trabalhar com a minha idealização, visualização, imaginação, e associado a isso tem um sentimento, mais eu consigo movimentar as energias. Então não é simplesmente, eu quero visualizar uma pirâmide ao redor lá do Jorge para a proteção dele. Eu quero que ele fique nessa pirâmide que proteja ele quando ele for sair de casa. Tá, mas só um pouquinho. O que eu estou visualizando? Que sentimento tem nesse momento da proteção? Muitas vezes a gente faz as coisas que na palavra é bonito, mas o sentimento contradiz. Então, até para a gente trabalhar com comandos energéticos, a gente tem que ter esse cuidado. Então, não se expulsa, entre aspas, um espírito no atendimento. Se conduz ele com energia, se necessário, mas sempre com um sentimento de amorosidade. Então, não quer dizer que se a gente for firme, que a gente esteja faltando com amor. Isso é uma grande confusão que se estabelece. Então, pessoal, quanto mais complicado o processo, quanto mais denso for, mais energia precisa. Então, vai ter o espírito que vai precisar. Meu irmão, tu também é um Cristo, tu também é um potencial divino, tu tem condições, tu consegue. E tem um que vai dizer, meu irmão, olha o mal que tu está causando para ti, observa os resultados dessas tuas ações, a que caminho estão te conduzindo, e mostra com firmeza aquilo ali. Então, pessoal, tem momentos na nossa vida que a gente precisa de alguém que passe a mão na nossa cabeça, e tem momentos que precisa de alguém que fale com a energia. Não quer dizer que quem fala com a energia não tem amor. E não quer dizer que quem fala com amor não tem energia. O que tem por trás? Pensamento. Arthur? Eu achei bem interessante essa questão, porque me deu... a gente consegue enxergar bem. A única variável é a nossa vontade, é a parte... porque a energia, a gente já vem com ela, energia material, e está à nossa disposição, e a energia cósmica também. O que vai direcionar para o bem ou para o mal, resultados positivos ou negativos, é a nossa atuação nessas energias que estão disponíveis a nós. Se a gente atua para o amor ou atua para a dor, de alguma maneira. E a gente pode observar também que tem muito a ver com o ânimo, com a vontade, porque tem as pessoas desanimadas, que são elas não utilizam essas duas energias que estão à nossa disposição pela falta de vontade. Então, se eu tenho... e aí, por isso que é tão fácil manipular a energia para o mal,
porque as energias elas estão disponíveis tanto para o bem quanto para o mal. A tua vontade, se é direcionada para o mal, tu manipula com tranquilidade as mesmas energias que podem ser direcionadas para o bem, do lado de cada fórmula, na individualidade de cada um. Então, a individualidade de cada um tem o livre-arbítrio de manipular as energias para o lado que essa pessoa quiser, né? E o maravilhoso da apometria, que eu gostei muito, é que eu consegui entender isso aí. Então, a gente aprendendo as técnicas da apometria e aprendendo a direcionar essas energias que estão à sua disposição, a partir do objetivo do bem, a gente consegue atuar. E isso é um diferencial em relação, por exemplo, à questão de mediunidade, que é outra coisa, né? Então isso me incentivou em relação à apometria, diferente da mediunidade, que eu já trabalho há anos, mas não tenho essa, infelizmente, ou felizmente, né? Mas agora a apometria é um pouco diferente. Ela depende muito da nossa intenção, da nossa vontade, e não do que a gente já trouxe necessariamente em relação à mediunidade. A apometria ela tem tanto a questão anímico, né, e a questão mediúnica também. Então, essa questão de energia, de força, de vontade, né, independe de sensibilidade, né? Tanto que o Lacerda mesmo, ele não tinha nenhuma mediunidade muito ostensiva. E ele recomenda, né? Ele mesmo recomenda, né? Pessoas que não têm mediunidade ostensiva, né, e quer trabalhar ali, dão ótimos doutrinadores ou dirigentes. Porque às vezes o que acontece? Tu ser dirigente de um trabalho, tá? Mediúnico, ou por exemplo com apometria, e tu tem muita sensibilidade, é muito difícil de tu não acessar alguma faixa durante o trabalho e te envolver naquilo ali. Então, via de regra, o operador no trabalho de apometria, ele está conectado com a mentoria espiritual. Se necessário, eles trazem algumas questões da realidade do espírito para facilitar. Mas é mais fácil que outros médiuns que estão ali concentrados relatem, olha, estou vendo uma entidade atrás dele, estou vendo espíritos cobrando esse mesmo espírito que está aí te cobrando. Então, tudo isso junto, né? Mas, via de regra, a gente está sempre conectado com a espiritualidade. E é aquilo, né, pessoal? É usar com sabedoria a nossa energia. O Rossandro Klingen, um palestrante, né? Ele coloca muitas vezes que o que falta para nós é justamente vontade. A gente às vezes quer comer um elefante, né? Ah, não, vou lá, agora sim eu vou estudar para aquele concurso, aí compra o caderno, compra a caneta, compra o curso mais caro que tem lá, compra uma mesinha, um computador novo, agora eu estudo. Aí chegou ali na frente, olha, que legal essa infusão de ervas. E a vontade, pessoal, tem que ter a vontade, porque com vontade tu não precisa de muito, tu precisa de pouco. O que a gente precisa de muito é de vontade. E pouco de outras coisas. Então, quem tem vontade tem tudo. Quem tem vontade faz Sei lá, tinha alguma frase interessante, né? Que agora eu não lembro, mas usar um exemplo. Ia ficar impactante. Agora não vai ficar mais porque eu não lembro. Tá, mas quem sabe faz de uma coisa pequena uma coisa grandiosa, pessoal. Vamos lá, então. Vamos. Otávio, Eu. só te dizer uma coisa que tem a ver com o que o Arthur te dizer, não, para trocar com o grupo. Que o Arthur. Hoje eu já estava ansiosa pela água. Agora acabou. Né? Eu já estava assim, eu digo, cadê a água desse menino? Eu cheguei um dia no centro, que eu pertenço à Umbanda, e eu disse para o cacique, eu digo, hoje eu vou ficar aqui na assistência. Sou eu que estou precisando de ajuda. E eu não quero atrapalhar ninguém. E ele me disse assim, como tu vais ficar do lado de lá? Se tu sempre vem, participa, faz a caridade, e hoje tu precisa da caridade, são os teus irmãos de corrente que vão te oferecer. E eu disse, não, eu posso atrapalhar, eu estou pesada, né? Era em função de doença da minha irmã e tal. E ele disse assim, pois é o momento em que a tua fé e a corrente têm o dever de corresponder àquilo que tu precisas. Porque se tu ficasse em casa, tu continuarias mal. Tu vens para assistência como se tu não tivesse esse exercício da caridade, assim como tu dá,
eles têm o dever também de te oferecer. Sabe que eu fiquei assim, surpresa, porque eu não esperava essa resposta dele. Eu esperava que ele fosse me dizer, fica aí mesmo, não vem para correr, né? E agora, ouvindo o Arthur e tudo que tu está dizendo, gente, é maravilhoso, assim, esse poder de transformação, né? E principalmente tu saber naquilo que tu estás envolvido, que era o que eu esperava que a apometria fosse me oferecer. Porque a mediunidade, tu te entrega, e até essa entrega já é difícil, mas tu consegue incorporar e permitir que a caridade aconteça. Agora, com o conhecimento que tu está passando, desde o início, mas hoje, com a questão da física quântica e esta coisa de energia e massa, eu estou impressionada, estou muito impressionada, e que bom que eu estou aqui, que bom que existe esse grupo, que bom que tu existe, e a contribuição de cada um vai assim, ó, me fez lembrar isso, porque é muito mais cômodo a gente se entregar para a dor, para o vitimismo, e dizer, não estou bem, vou ficar quieta, tá? Não. Gente, é a hora que a gente tem que reagir. E eu estou entendendo isso aqui, assim, firmemente, né? Maravilha. Obrigado, gente. Muito obrigado. Maravilha. Aqui todo mundo, né? A gente aprende uns com os outros, né? Teve uma entidade que antes de um trabalho estava perturbando, né? Para não ter o trabalho. E ela falou assim para mim, não falou assim, eu captei, né? Tu é só um papagaio, só tá repetindo coisa que os outros já disseram. Eu falei, enquanto nem todos estiverem conscientes de si, eu vou ter o prazer de ser um papagaio. Então, eu acho que a gente pode estar trabalhando naquele conceito que outros já trabalharam aqui, lá em algum outro planeta, sei lá. Mas não importa, a gente tem o nosso momento e o nosso processo. Então, que a gente possa estar aberto para aprender sobre isso daí. Eu acho que a questão, vou repetir, Jesus falava, a verdade liberta. Quanto mais a gente começa a conhecer e a se conhecer, a gente vai enxergando coisas maravilhosas, pessoal. A questão é, como tu mesma colocou, tá? Isso é uma questão física e tem lá no Mecanismos da Mediunidade. Nós temos uma tendência de agir no mesmo padrão de ondas que a gente já vem agindo há muito tempo. Então, o passado ele ainda pesa muito. A gente tende a procurar os mesmos estímulos que a gente já está acostumado. Por isso, pessoal, por bênção, misericórdia, existe a lei de evolução, que nos impele a dar passos para frente, que nos tira da zona de conforto. A gente odeia. Não quero saber de mudar, me deixa ficar assim do jeito que eu sou. Não deixa nada. Se a gente tivesse consciente, a gente iria agradecer. Quando a gente está dormindo, a gente reclama. Então a questão é, existe essa lei, ela nos impele a progredir, evoluir, a nos conhecer, a nos transformar, fazer a nossa reforma íntima, a nossa melhora. É dolorido, é ruim, a gente reclama, a gente adora depois que passa aquela fase ruim e difícil, né? Glória a Deus. Mas, pessoal, em seguida vai ter algum outro processo. Então, quanto mais aberto, quanto mais entendimento a gente tiver, mais fácil vai ficando de passar por essas situações, né? Vamos lá então, pessoal, para a gente aproveitar o nosso tempinho. A gente vai, acho que agora é regra de ouro. Otávio, só uma coisinha assim, que eu acho bem que cabe aqui agora, assim, que me veio muito forte. Sim. Sempre dizem, né, ignorância é uma bênção, mas o conhecimento, ele desacomoda, né? E eu acho que isso que é o motivo da gente estar aqui, assim. Acho que tu é uma grande luz, assim, que está iluminando esse caminho, um retorno para te dar, assim, que eu acho que é importante também. Mas eu queria dizer que todos vocês são luzes também, pessoal, e aqui tá todo mundo iluminando, né? Nossa tarefa é de iluminar a si mesmo e assim também irradiar para os outros. Regra de ouro, pessoal, vamos lá. Lacerda, como nós hoje, sempre foi muito consciente e preocupado com o emprego que seus discípulos, entre aspas, viessem a fazer da apometria. Para que todos possam conhecer a sua posição, abaixo transcrevemos, literalmente, o seu pensamento.
Então, aqui, no entanto, devemos clarinar um vigoroso alerta para os entusiasmos que possamos estar provocando. Como fundamento de todo esse trabalho, como de resto, de todo o trabalho espiritual, deve estar o amor. Ele é o alicerce, sempre. As técnicas que apontamos são eficientes, não temos dúvidas. O controle dessas energias sutis é fascinante. Reconhecemos, pois desse fascínio também sofremos nós. Mas se tudo não estiver impregnado de caridade, de nada valerá. Mas, ao lado da caridade, como consequência natural dela, deverás fazer presente a humildade, a disposição de servir no anonimato. Se faltar amor e disposição de servir pelo prazer de servir, corremos perigo de incorrer na má aplicação das técnicas e do próprio reservatório de energia cósmica, tornando-nos satânicos por discordância com a harmonia universal. Advertimos, através da obediência de preceitos evangélicos, somente através dela, experimentadores e operadores podem desfrutar de condições seguras para devassar os arcanos secretos da natureza, com a adequada utilização dessas forças desconhecidas. Desconhecidas, entre aspas, por quê? A gente ainda não estudou, não entendeu na plenitude. Mas na medida em que a gente estuda, a gente compreende. Então, pessoal, a apometria, ela é uma baita ferramenta, pessoal, uma baita ferramenta. Então, a apometria é muito boa. O que não tem é apometra, muito bom, engajado consigo, com a sua reforma íntima, moral. Assim como qualquer religião, pessoal. Na doutrina espírita, lá no evangélico, no Mórmon, no Rosa Cruz, o que seja, pessoal. São os próprios seguidores que distorcem os ensinamentos e os conhecimentos. Então, assim, a apometria, ela nos dá condições de fazer muita coisa. A questão é, tu está fazendo para mostrar que tu consegue, que tu pode, tu acha que é tu que está fazendo ali tudo, ou tu entende que aquilo ali é um conjunto, uma corrente? Só pra gente ilustrar, pessoal, eu gosto muito de dizer, né, quando alguém fala alguma coisa para mim, eu sempre digo assim, ó, isso é uma conquista coletiva. Em primeiro lugar, eu preciso de tecnologia para estar aqui, preciso de pessoas que trabalharam, que fizeram toda a fiação, que desenvolveram conhecimento do modem, do roteador, do Wi-Fi. Eu precisei nascer, precisei de pessoas que me alimentaram para me colocar no mundo, que me deram instrução, eu precisei de professores, precisei de amigos para conversar, para interagir, para entender, para me construir, para me desconstruir. Então ninguém é o que é sem algo, sem alguém. E por que na hora de aplicar uma técnica, de fazer bem para alguém, a gente toma tudo isso como, eu sou o autor, eu sou o responsável. Então tem muita gente, pessoal, inventando muita fantasia porque se perdeu, foi pro ego. Saiu da individualidade, foi pro ego. Então a gente trabalha sempre dentro de coletividade. Esse deve ser o nosso parâmetro. Mas concordo, né, com todas aquelas questões que ele colocou. Muitas vezes tu vai lá e faz um procedimento e faz um giro de energia de um chakra de uma pessoa para outro médium, aí tu dá o estalo e tu vê que o espírito incorpora na hora, aí tu diz que vai fazer isso, faz aquilo, as coisas acontecem muito rápido, que não dá tempo de duvidar. Então, realmente, se a gente não tiver com uma base boa e firme, pessoal, a gente se perde. A gente começa a se achar, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo ali, só que tu tá cego para tudo que tem por trás daquele estalar de dedo, daquele comando, a assistência que tem naquele momento. Então, é preciso muita humildade, pessoal, para a gente poder trabalhar. E quanto mais humildade a gente tem, pessoal, quanto mais a gente se esforça, mais a espiritualidade permite que a gente consiga acessar e trabalhar. Então, é sempre assim, pessoal, a gente deu mostra de que a gente tem condições, a espiritualidade nos proporciona mais. A gente deu mostra de que a gente não está preparado para lidar com liberdade, com conhecimento, a espiritualidade não proporciona mais. E em determinado momento ela até nos tolhe, nos limita, nos impede. Então vamos prestar atenção às barreiras na nossa vida. O que elas querem dizer para nós? Que não estamos preparados nesse momento para lidar? Ou que não estamos nos forçando, que nos falta vontade? Então cabe a nós essa interpretação, mas isso serve para tudo, tá? Para a gente encaminhar hoje, pessoal, a gente vai iniciar a questão dos chakras, tá? Que são muito conhecidos. Eu troquei a ordem, tá? Seria distúrbios espirituais. Só que para entender melhor os distúrbios, a gente tem que entender bem como é que se processam as energias no nosso corpo, no nosso campo, nos nossos corpos, né, espirituais, as estruturas que nos permitem evoluir, né?
Então, eu vou iniciar os chakras, vou passar um vídeo, tá? Otávio, Oi? eu só queria reforçar ali, porque o 1 diz regra de ouro, mas ao mesmo tempo, não sei se foi só eu, mas eu não tenho certeza como que é enunciada essa regra, porque ali falou do amor, falou da caridade, mas a regra mesmo, que já tinha falado antes, que depois nós ia ver, ela não está explícita no texto. Dá para tu fazer isso especificamente para entender? Quando tu falar de novo regra de ouro, a regra é esta. Uhum. Que ela é um contexto, ela é um conjunto, né, pessoal? A questão da regra de ouro, né? Mas basicamente é o servir pelo prazer de servir, né? E isso envolve o amor, isso envolve a caridade, isso envolve o desinteresse pessoal. Então é aquela ausência, né, do ego naquele momento de manipulação e a presença do nós, da coletividade, né? Basicamente. Tá. Então, chakras, pessoal. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar de chakras ou de centros vitais, tá? Então, são centros energéticos com formato similar a de uma roda ou funil. A gente vai ver funil porque quando a gente olha de lado parece um funil, quando olha de frente parece uma roda. Duas funções principais são abastecimento vital, tá? E processamento de energias ligadas ao nosso psiquismo. Eles captam a energia imanente, lembra aquela energia cósmica universal, tá? E ambiental e telúrica. Esses três tipos de energia, basicamente. Universal, do ambiente e a energia telúrica que vem da Terra, tá? Pelo nosso chakra básico, pelas pernas, pelos pés. E distribuem ao longo do corpo vital, ou duplo etérico, mantendo assim fortalecido e em equilíbrio. Então, aqui, só para caso alguém não tenha alguma percepção do que seria, é mais ou menos essa imagenzinha aqui, tá? É como se em cada um de nós, em vários pontos, na verdade, do nosso corpo, mas em pontos específicos, existissem vórtices de energia, tá? Vórtices de energia que vão estar processando, captando, distribuindo energias ligadas à nossa fala, aos nossos pensamentos, às nossas emoções, né? Aos alimentos que a gente consome. Basicamente. Otávio, Sim. eu tenho um vídeo que mostra ele se movimentando. É essas duas mesmas imagens aí, só que com animação. Eu não sei se tu tens esse vídeo. Tenho. Tem? Eu vou passar para vocês e vai beleza. ser material também do próximo encontro. Ótimo. Então vamos lá, ó. Os chakras são centros necessários para lidar com diferentes tipos de energias com as quais interagimos diariamente. Por exemplo, a energia da fala, a energia sexual, a energia dos sentimentos e emoções. Sendo assim, cada chakra é um ponto coletor de uma determinada área de conflito e desenvolvimento. E também é através deles que adoecemos quando estamos em desequilíbrio. E a gente acaba também perdendo energia, tá? Depois eu vou fazer um apanhado, alguma outra questão, tá? Mas só para ilustrar mais ou menos, tá, pessoal? A energia da fala, tá? A pessoa tá te falando, às vezes tu nem conhece aquela pessoa, mas ela fala A e tu, isso aí não tá me convencendo. E às vezes tu nem racionalizou sobre o que ela tá falando, simplesmente o que ela fala não te passa nenhuma confiança. Por quê? Às vezes a pessoa fala uma coisa, mas aquilo que ela vibra através do centro energético dela não corresponde ao que de fato ela está vibrando, tá? Então assim é para várias outras coisas, né, pessoal? E esses chakras, eles estão presentes no nosso dia a dia em várias questões que às vezes a gente não se dá de conta. Dando um exemplo, né? Às vezes eu quero uma solução, tô pensando, o que eu faço? A pessoa chega a tirar o óculos, né? Aí bota a mão aqui e começa, né? E agora, o que eu vou fazer com essa situação? Ela está estimulando o próprio centro frontal dela para estimular o raciocínio, a intuição, para conseguir a resposta que ela precisa. Então a gente costuma fazer isso instintivamente. Ou, por exemplo, chakras das palmas das mãos. A gente tem o instinto de querer colocar a mão para ajudar alguma pessoa, colocar a mão numa dor, num ferimento. É instintivo a gente querer transmitir, tá? Então, simplesmente o que acontece? A gente vai tomando consciência de que isso está no nosso dia a dia, tá? Então, eles vão atuar como se fossem processadores, não geradores, processadores das energias ligadas ao nosso psiquismo. E, portanto, atitudes, pensamentos e emoções produzem alterações nestes centros através de vibrações
que podem facilitar ou dificultar o seu funcionamento saudável. Tá? Então, tudo que a gente pensa, tudo que a gente pensa e sente é capaz de nos afetar e também de afetar outras pessoas, encarnadas ou não. Porque o desencarnado ele também vai ter o seu centro de energia, assim como nós. Então, só para a gente fechar aqui, depois eu já vou passar o vídeo. Então, além de estarem relacionados com as nossas emoções e sentimentos, cada um dos 7 principais chakras, tá? São responsáveis por vitalizar diretamente as glândulas endócrinas. Agora eu vou explicar para vocês. Então, elas apresentam como função a produção de hormônios que vão regular o nosso organismo. Assim, o desequilíbrio dos chakras pode refletir no desequilíbrio das glândulas e, consequentemente, em nosso estado de saúde e de humor. Então, vamos lá, pessoal. Tudo aquilo que eu estou pensando, que eu estou falando, tá? Eu produzo vibrações, as quais vão sendo direcionadas para o meu exterior através dos meus centros de energia. Tá? Então, a exteriorização de todas essas energias através dos centros forma a nossa aura, o conjunto de radiações eletromagnéticas no nosso campo. Tá? Quando os hindus, que é a referência mais antiga de estudo dos centros de energia que a gente tem, né, na língua sânscrito, o que eles fazem referência a 7 centros vitais primordiais? E da onde vem essa ideia de 7 principais? Tá? Porque são... né, nem vamos contar. Por que 7 principais, pessoal? Porque esses 7 principais centros estão relacionados a glândulas no nosso organismo que regem funções primordiais. Primordiais. Então, por exemplo, tá? O que o vidente via? Que tem um ponto mais luminoso na altura da testa, que tem um ponto mais luminoso na altura da garganta, na altura do peito, na altura do umbigo, na altura dos órgãos sexuais. O que é essa correspondência? Cada um desses centros, pessoal, ele vitaliza essas glândulas. Então, por exemplo, o chakra laríngeo, o centro laríngeo, ele energiza as glândulas tireoide e paratireoide. O que elas fazem com o nosso organismo? Produzem hormônios que vão estar regulando todo o nosso metabolismo. Ou para a gente ficar, ou para acelerar as reações, né? Produzir mais energia, mais rápido, degradar os alimentos, né? Ou para deixar a gente mais lento, mais calmo. Então, esse centro, pessoal, quando bem energizado e equilibrado, reflete num bom funcionamento do nosso metabolismo. E assim é com as outras glândulas também. Tá? Então, o que a gente vai perceber? Que dependendo das emoções, das energias que a gente está desequilibrado, a gente está vibrando e não está conseguindo processar bem, o físico vai responder a esse desequilíbrio. Então, a falta de irrigação energética ou a irrigação em um padrão de frequência muito baixo desarmoniza as nossas estruturas físicas. Eu vou passar um vídeo para vocês que vai ser esse fechamento, tá? Para vocês verem mais ou menos como é que são os centros, tá? Deixa eu... Tomara que não trave hoje. Vou tentar botar direto aqui do navegador. Se travar, vocês me avisam, tá? Esse é um do 8. Vamos ver se assim eu consigo pegar o próximo. Aqui. Depois eu vou passar esses vídeos todos, tá, pessoal? Eu já deixei no... Já tá no Google Drive lá para vocês. Vamos lá, deixa eu ampliar a tela. A palavra chakra vem do sânscrito e significa roda de luz, também conhecido como centros vitais, fulcros energéticos ou centros de força. Geralmente são visualizados por videntes e clarividentes como campos em forma de redemoinhos, com a aparência de uma flor, com pétalas irradiantes e coloridas. O nosso corpo é regido por esses centros, que vibram em sintonia uns com os outros ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecendo um veículo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado antes de exteriorizar-se. Cada célula do nosso corpo pode ser considerada um motor elétrico ou diminuto centro vital. O complexo humano é formado por centenas de chakras,
que são classificados como mínimos, menores, maiores, secundários, principais e primordiais. Esses centros de força desempenham diversas funções, dentre elas a de reger as atividades fisiológicas dos órgãos a eles relacionados. Levando em conta as várias escolas que estudam o tema, definimos como primordiais 10 centros: o coronário, o cerebral ou frontal, o ágina, o laríngeo ou da garganta, o cardíaco, o gástrico ou solar, o esplênico, o umbilical, o genésico ou sexual e o fundamental. Na animação, vemos a parte anterior e posterior de cada chakra, que juntas formam um só órgão. Esses centros de força giram em alternância, repetindo o sistema de respiração no movimento permanente de emissão e absorção de energia. O giro é sincronizado e complementar entre o chakra anterior e o posterior. Os chakras são formados por microtúbulos, que são estruturas ocas, compostas por inúmeros blocos de moléculas idênticas. Esse elemento base, aqui aumentado milhares de vezes, junta-se a outros microtúbulos, formando uma complexa rede capilar. São microtúbulos menores que se inserem em microtúbulos maiores, num processo sucessivo. São justamente esses microtúbulos de diversos tamanhos que dão ao chakra a aparência de pétalas. Aqui vemos um exemplo dos microtúbulos maiores. E aqui, microtúbulos menores preenchendo os microtúbulos maiores. Eles botaram até o sonzinho do chakra, né? Ficou legal. Deixa eu só tirar aqui. Tá, pessoal? Então, pra gente fechar essa parte por hoje, tá? Então, chakra é centro vital, é centro de força. Ele tanto capta quanto ele distribui, tá? Essa energia, seja para o próprio corpo ou para o ambiente. É através deles que a gente consegue, né? Através da apometria ou de qualquer outra ferramenta. Sintonia com espíritos, com locais, tá? Produzir mais energia para direcionar para uma pessoa. Vocês viram ali que todo chakra, né, ele tá relacionado, os principais, né, eles estão relacionados com órgãos, com glândulas no nosso organismo. E toda a região, pessoal, onde tem uma grande concentração de centros de energia de chakras, existem também terminações nervosas, tá? Qual é a relação, tá? Não vamos aprofundar, mas só para compreender. Como os chakras, os principais, via de regra, eles estão no corpo etérico, porque precisam captar e distribuir vitalidade para o nosso corpo, o duplo etérico está intimamente associado ao nosso sistema nervoso, que conduz estímulos elétricos, tá? Comandos. Então, onde há uma grande concentração de chakras, pessoal, na medicina vão identificar um plexo. Então, um plexo é algo físico. É algo, tá? Então, plexo não é chakra. Plexo é um conjunto, uma rede de terminações nervosas. Então, o que acontece? Por exemplo, aqui na altura, tá? Da nossa barriga, o que a gente tem de um lado? A gente tem o baço. O baço é uma estrutura importante do nosso organismo. Do outro, a gente tem o nosso fígado, que também é uma estrutura primordial. Abaixo, né? Tu tá invertido aí, mas a gente tá se ligando nas aulas de anatomia, tá tranquilo? Ah, tá, beleza. Tá no lado né? oposto. Tá. A tua mão esquerda e o fígado tá ok. Tá. E o baço da direita, beleza. Na estrutura central, pessoal, a gente tem o chakra gástrico, tá? E na altura do chakra umbilical, a gente também tem outra estrutura muito importante, tá? Então, se a gente juntar o nosso pâncreas, o fígado, o nosso baço, que é onde está o chakra esplênico, a gente tem uma rede, pessoal, uma rede nessa região aqui de chakras, de centros de energia, e no centro dela a gente tem algo chamado de plexo solar. Então, o plexo solar, pessoal, não é o chakra, ele é uma rede de terminações nervosas onde há uma grande quantidade de centros de energia.
Então tem muita confusão entre o chakra do plexo solar ou o chakra esplênico. Não, tem chakra esplênico. Esplênico vem de spleen, acho que é baço em inglês. Então fica em cima do baço. O do fígado fica em cima do fígado. O do estômago fica em cima do estômago. E assim, todos juntos formam essa rede importante, tá? As tarefas, pessoal, que eu for... Otávio, Oi. vou fazer uma pergunta. Eu já vi muitas pessoas usarem e indicarem alguns centros espíritas, ou mais de Umbanda, claro, usar uma fita no umbigo por causa do chakra que está muito desalinhado. Isso faz sentido? Olha, a fita no umbigo, tá? O que eu já ouvi falar é quando a pessoa iria pro carnaval, para uma festa, algum evento onde tem, né, sei lá, o cemitério, alguma coisa assim, tá? A fita por si é uma questão física, tá, pessoal? Ela é só uma bengala psicológica. O que ela representa? Algo que está sendo vedado e fechado. Então, psicologicamente, a gente entende que a gente está fechando o nosso centro. A gente vai ver que o chakra umbilical, ele processa energias ligadas, né? Emoções inferiores, digamos assim, o medo, a raiva, o ódio. Então, quando a gente fecha, entre aspas, é como se a gente estivesse psiquicamente se bloqueando em relação a esse tipo de energia. Não pela fita, mas pelo que a gente atribui à função dessa fita, tá? Então, seria para proteção, pelo que eu já ouvi falar, tá? A gente vai ver que tem várias crendices, entre aspas, faz isso, faz aquilo, bota isso, bota aquilo ali, e a gente vai ver que várias delas têm a ver com um raciocínio que tem a ver com os nossos centros de energia, tá? Legal, interessante a pergunta. Pessoal, as tarefas, tá, para casa nem sempre vão ser dessa mesma forma, tá? Esse primeiro vídeo, a sequência que eu coloquei para vocês, ela foi bem longa, bem extensa, tá? Mas foi porque a gente precisava dela para conseguir contextualizar todas as questões que a gente vai estar colocando aqui. Desde sintonia, desde ações das trevas, de influenciações espirituais. Vocês viram, se vocês verem o vídeo de novo, vão ver de novo o centro de energia, tudo aquilo ali acontecendo, já vão dar uma outra visão, né? Então vamos ver como é que vai ficar as próximas tarefas e atividades, tá? Uma coisa importante, a apostila, tá? Toda quarta-feira, na semana que for ter encontro online, eu vou botar já a apostila com a parte relativa ao que a gente for ver, para quem quiser dar uma olhada antes, tá? As questões, pessoal, elas sempre vão ficar até a meia-noite do próprio dia do encontro, tá? Se alguém me disser assim, Otávio, tá acontecendo isso, aquilo ali, tá? Eu vou dar uma olhada, vou dar uma pensada. Porque senão todo mundo também vai ter uma desculpa, entende? Então a gente precisa de uma organização. Eu sei que é bastante demanda, pessoal, mas não tem como ser menos para uma coisa que não é simples. Não é simples. Então a gente precisa se engajar, precisa estudar, precisa ler. Aí entra a vontade de querer estudar. Com certeza, aí entra a vontade, pessoal. Então a gente vai aprendendo junto, tá? Qualquer coisa, mandem ali uma questão, uma dúvida, não entendi isso, não entendi aquilo ali, a gente vai se conversando, tá? Já tem todo esse material que a gente vai estudar, tá? De chakras e corpos, lá na terceira aula para vocês acessar. Então recomendo que já deem uma olhada, já deem uma lida, porque aí depois fica mais fácil da gente seguir. Pessoal, alguma questão final para a gente encerrar? Eu sei que é bastante informação, mas Só uma depois coisa. fica disponível a aula aí para... Oi, Rita. Eu vou fazer que nem meus alunos fazem comigo. Soro, ou Sora, né? Para mim é Sora, vou dizer Soro. Soro, Otávio, a aula foi 10. Eles sempre dizem, Sora, Rita, a aula de hoje arrasou. Hoje estava muito bom, tá? É total encontrada, assim. Eu acho que eu falo por muitos que estão aqui, né? Que a gente está total se encontrando, assim, né? E tu está sendo um ótimo canal para a gente, assim. E deixa que o irmão venha te perturbar, te chamar de papagaio, que a gente corre ele de lá. Um abração, obrigada. Gratidão, gratidão. Arthur? Eu proponho que a gente printe esse momento agora, abrindo as telas aí. Nós temos 20 pessoas, exatamente o que cabe nas telas aqui. E aí a gente dá um print e manda para guardar, né? Com certeza, é O importante. pessoal já está aparecendo aí. Vamos lá, pessoal. Quem tiver aí já abre pra gente tirar. Eu até achei que eu tinha tirado um print no encontro anterior, mas eu acho que acabei esquecendo. Eu procurei lá também, não achei, por isso que eu me lembrei. Vamos fazer nesse.
Vou tirar, mas dá para fazer outros prints também. Vou fazer um agora. Aí, Ó. show de bola, o pessoal aparecendo. E aí a gente tem a nossa foto aí do curso. Então vamos rir, pessoal. No 3 eu vou printar, tá? 1, 2 e 3. Aí, show de bola. Pessoal, pra gente. Congelei no sorrisinho. Maravilha. Congelei no sorrisinho. Pra gente encerrar, então, vou pedir a todos que mais uma vez possam fechar os olhos, respirar profundamente, sentindo o trabalho dos chakras no seu campo vibratório, absorvendo energia vital, absorvendo energia imanente da vida, nutrindo todo o nosso campo vibratório, equilibrando as nossas forças, os nossos pensamentos, as nossas emoções, harmonizando e fortalecendo a centelha divina que habita dentro de cada um de nós. Agradecemos o momento da tarde, a oportunidade do encontro com os irmãos que aqui estão, tanto encarnados quanto desencarnados, que possamos, ao longo da nossa semana, batalhar, lutar, vencer, perseverar, servir pelo prazer de servir, colocar a nossa vontade em ação, manifestar o nosso desejo, a nossa intensidade, os nossos sentimentos, cada vez com mais consciência do que estamos fazendo, de olhos abertos, convictos daquilo que naquele momento pode ser o melhor. Sabedores de que o amanhã nos reserva curiosidades, dúvidas, que neste momento não cabem a nós. Que possamos viver o presente com tranquilidade, com segurança, com firmeza, com oração e com vigilância. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Isso aí, pessoal. Uma ótima tarde, então, de sábado para vocês. Tem um pouquinho de solzinho. Quem quiser, aproveita, se energiza, se revitaliza. Verdade. Um grande abraço. Tchau. Abraço, tchau. Tchau, abraço.